Vamos falar a respeito das chuvas e do alerta de chuvas agora, hein? O povo quer saber. O povo quer saber. Oferecimento SEV. Ensino de verdade. Resultados para a vida. Olha, nós estamos recebendo aqui o professor Werton Costa, ele que trabalha como... Professor, pode chegar aqui? Professor, chega bem-vindo. O senhor já é um homem quase que da casa, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Okay. Professor, estamos aqui diante de imagens de chuvas que foram registradas na cidade de Floriano. Ontem essa chuva despencou na cidade de Floriano, castigou moradias, derrubou casas, trouxe preocupação à população e a informação que mais me chamou a atenção veio justamente dos levantamentos que o senhor fez. 70% da chuva prevista para dezembro caiu ontem lá no município. O que é que aconteceu em Floriano? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, nós temos que recordar que o estado do Piauí estava sob a condição de um bloqueio, não só o estado, mas toda a região Nordeste, que haviam cessado as chuvas que ocorriam no final de novembro. Era a situação de um vórtice ciclônico, um sistema que bloqueou a umidade que ainda atua de forma residual no Nordeste. Tá, então é uma espécie de massa seca, né? Exatamente. Uma coisa... Que impedia que a umidade adentrasse no Nordeste. Não deixava a nuvem se aproximar. Exatamente. Só para você ter uma ideia, das 15 cidades melhor ranqueadas em chuva, porque a estação chuvosa já começou na maior parte do território brasileiro, Floriano ocupou a 8ª colocação e foi a única do Nordeste nesse ranking, revelando o caráter extremamente localizado e pontual desse evento. Foi localizado e pontual. Agora, essa situação deixou claro Floriano em alerta, mas também institutos nacionais começaram a fazer alerta para a possibilidade de chuvas fortes também lá em outras cidades do interior do estado do Piauí. Essa possibilidade foi aventada por quem exatamente? Bem, hoje, por exemplo, o sistema de alerta ou de aviso meteorológico no Brasil está organizado. É um sistema institucional que trabalha de acordo com as regras internacionais e os alertas eles são ranqueados em cor. Amarelo, estado de atenção, laranja, perigo real e o vermelho é uma situação catastrófica que nós não esperamos. A maioria dos alertas que são divulgados são amarelos. O que significa um alerta amarelo, para o telespectador entender? Significa que há probabilidade de ocorrência de um evento meteorológico. Nesse caso, chuva. Então, é um procedimento normal que a administração pública, que o Estado não pode se eximir de informar o cidadão e, sobretudo, o Sistema Nacional de Defesa Civil para agir preventivamente na tomada de decisão. Então, o telespectador não fique, vamos dizer assim, preocupado, porque os alertas são ferramentas importantes que são plenamente usadas no primeiro mundo, Japão, Estados Unidos, Europa. Vamos ver aqui mapas que ajudam a entender um pouco esse fenômeno. Esse é do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse mapa, Joel, ele é muito importante. Ele revela a pujança do evento, aí o grau de severidade ou gravidade do evento que aconteceu em Floriano. O que aconteceu, né? O que aconteceu. Então, isso aí foi toda a chuva que caiu no Brasil no dia 4, no intervalo de 24 horas. Quem observar o mapa do Piauí, aqui nessa região, nós temos essa mancha verde bem contundente sobre a faixa, entre a faixa Serradeira e o Médio Parnaíba, no qual Floriano está no centro desse sistema. Então a chuva foi extremamente localizada, ou seja, foi uma chuva de 71 milímetros num intervalo inferior a 4 horas, que repercutiu a nível nacional. Observe que foi realmente um evento. A região Nordeste, com exceção do Oeste baiano, só o Piauí que se destacou. Agora, exatamente, na região Nordeste está mais escuro. Está mais escuro, que a legenda explica. Quanto mais escuro, mais tendente a um verde mais fechado, um azul, um roxo, é um volume de chuva muito expressivo, é um evento severo. Então, esse branco aqui que tem no litoral nordestino, isso aqui não teve chuva, não teve nada? Não teve chuva. Então, boa parte da Bahia, Pernambuco inteiro, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, não teve nada de chuva. Agora, uma pergunta. Aqui também mostra uma espécie de chuva na região do Cerrado, é isso? Sim. Também registramos esse evento no Cerrado piauiense? Exatamente. Geralmente são chuvas com um valor um pouco mais fraco e às vezes é apenas uma falha sistêmica quando se gera o dado, ele é gerado a partir de estações meteorológicas. Esses dados vão para o sistema do INMET, que faz o que a gente chama de interpolação. Então ele cria esse mapa muito bonitinho, mostrando que aquela estação ela é representativa de uma região. Quando chove naquela estação, para o nosso sistema, significa que uma área relativamente maior sofreu o impacto dessa precipitação, ou dessa chuva.
Muito bem. Próximo mapa, para a gente aqui ir fazendo Bem, análise. esse mapa ele também é muito ilustrativo do desempenho de Floriano ao longo do ano, desde o início da estação, em janeiro, né, da temporada, até o seu final. E a gente pode observar o volume que a chuva alcançou nessa estação. Aqui nós estamos trabalhando com um dado do INMET, ok? Mas as estações do CEMADEM, que a chuva não é apenas medida pelo INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, mas ela também é mensurada pelo CEMADEM, que é o órgão que assessora as defesas civis. E o volume ali, você observa mais de 50%, aqui. Para o CEMADEM atingiu praticamente 70%, e você observa a condição de aparente irregularidade da estação. Isso aqui é Floriano? Isso aqui é só Floriano. Então, esse gráfico está me dizendo que a quantidade de chuvas prevista para o mês inteiro é para chegar aqui nesse ponto laranja, exatamente. E só ontem, dia 4, choveu esse tanto aqui. Exatamente. Aqui é para ser um mês, tá? Do amarelo até aqui, e o verde mostra o tanto de chuva que foi ontem. Então, ontem foi muito concentrado, realmente. Muito concentrado e mostra a severidade ou o risco, né, desse evento. Não houve chuvas em agosto, é isso? Exatamente. Aí você tem a posição zerada, não há chuva em agosto, chuva pouco expressiva em julho. Você observa uma irregularidade da estação. Embora, se nós pegarmos no geral, quando fechar o cômputo de chuvas, se em dezembro atingirmos ou superarmos a média, Floriano vai estar literalmente dentro da média de chuva ou ligeiramente superior. Porque, por exemplo, em janeiro choveu menos do que o esperado. Anomalia negativa, abaixo, exatamente. Em outubro, menos do que o esperado. Em novembro, também menos do que o esperado. Isso. E, de repente, em dezembro, ontem, chuva que deu aí mais de 70%, ou deu 70%. Temos os ingredientes para superar essa meta. Deve superar. Isso. Próxima informação aqui que nós temos é esse mapa. Aqui nós temos uma imagem do satélite GOES-16, que é o satélite operacional do monitoramento do tempo, no momento em que a chuva estava ocorrendo na cidade de Floriano. Você observa que os pontos em vermelho significam as nuvens de temporal. Quanto mais tendente ao vermelho, mais fria, mais alta e mais tempestuosa é a nuvem. Então você observa várias nuvens migrando para a cidade de Floriano, e esse mapa revela que o Nordeste, na sua totalidade, não tinha nuvens, exceptuando o estado do Piauí, né, alguma coisa da Matopiba ali, no Tocantins, né, você tem uma instabilidade muito localizada que fez com que esse evento adquirisse essa gravidade, a condição de severo, ou seja, qualquer chuva acima de 60 milímetros, num curto intervalo de tempo, é considerado um evento pluviométrico severo ou de alto risco. Muito bom. Bom, tá aí então, o alerta vale para 75 municípios. Então, fiquem atentos, porque o período de chuvas que demorou a começar, né, professor? Exatamente, muito irregular. Vai chegar agora. Isso. Deve chegar agora. Professor Huerta, muito obrigado por ter vindo, hein? Estamos à disposição e torcendo para que a temporada seja com bastante segurança para todos. Obrigado pela participação, professor. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí.